A Rússia suspendeu o acordo do Mar Negro, impedindo a exportação dos cereais ucranianos. O acordo de guerra é essencial para o combate à fome nos países mais necessitados, mas, de acordo com o Kremlin, não estavam a ser respeitados os termos do acordo que diziam respeito à exportação de fertilizantes e produtos alimentares russos. К сожалению, часть, касающаяся России, этой Черноморских договоренностей, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается. Как только российская часть договоренности будет выполнена, российская сторона вернется к реализации этой сделки. Незамедлительно. Recep Tayyip Erdogan, mediador do acordo, prometeu falar com Vladimir Putin e disse que acreditava que a vontade do presidente russo era o regresso à sua implementação. A Rússia esclareceu ainda que a decisão de suspender o acordo foi tomada antes do ataque à ponte que liga a Crimeia ao território russo e que foi descrito por Moscovo como um ato terrorista. O fim do acordo sobre a exportação de cereais ucranianos, anunciado pela Rússia, provocou uma onda de reações na comunidade internacional. O presidente turco, um dos mediadores do pacto conseguido há um ano, recusa-se a tirar a toalha ao chão. Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. A reação da União Europeia não se fez esperar, nomeadamente através da voz do presidente do Conselho Europeu. This agreement, together with the European solidarity lanes, it is helping to make sure that the most vulnerable countries have access to the grains and to the fertilizers they need for their people, for the population. And that's why we fully support all the efforts of Antonio Guterres to make sure that the continuity of this agreement will be guaranteed. O chefe da diplomacia europeia diz que a decisão da Rússia é injustificável e que transforma a fome das pessoas numa arma de guerra. O Estado russo assumiu o controle das ações da filial russa do produtor alimentar francês Danone. O decreto foi assinado por Vladimir Putin no domingo. O decreto prevê igualmente que as ações da Carlsberg na empresa russa Baltica Breweries sejam transferidas para a gestão do Estado. O Kremlin já tinha avisado que poderia confiscar os ativos ocidentais numa base temporária como retaliação por ações estrangeiras contra empresas russas no estrangeiro após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Para além da Europa, também os Estados Unidos estão a sufocar de calor. Temperaturas extremamente elevadas estão a ameaçar dezenas de milhões de norte-americanos. 38 cidades do sul e do oeste dos Estados Unidos deverão registrar as temperaturas mais elevadas de sempre nestas próximas 12 horas. Em algumas delas prevê-se que os termómetros cheguem aos 48 graus. Quase um terço dos americanos, cerca de 113 milhões de pessoas, estão atualmente sob aviso de calor extremo, da Flórida à Califórnia, passando pelo estado de Washington. No sul da Califórnia, 4 incêndios florestais deflagraram no fim de semana. O maior deles, o de Rabbit, que queimou quase 4 mil hectares até domingo, está contido em 10% da área. O Val da Morte, um dos locais mais quentes do mundo, já atingiu 52,5 graus de temperatura, com um mínimo noturno de 36,6. No início deste mês, um homem foi encontrado morto no seu veículo devido ao calor no Parque Nacional do Val da Morte. Representantes de 60 países deslocaram segunda-feira a Bruxelas para abrir um novo capítulo nas relações entre a União Europeia, a América Latina e os países das Caraíbas, já que há quase uma década que não se reuniam em cimeira. O Bloco Europeu quer recuperar a influência na região face aos desafios geopolíticos que o puseram de relações cortadas com a Rússia e a intensa concorrência com a China, algo que poderá ser facilitado por antigos laços históricos, mas com uma nova atitude. Since we were natural partners, we didn't pay enough attention. This is the reason. The Europeans didn't pay enough attention to the Latin Americans. And now we have to react and taking into account the new geopolitical scenario with the emergence of China and the new role of Russia, we have to express and to show not only concern,
but engagement. O meia-culpa da União Europeia poderá ir ao ponto de incluir na declaração política o reconhecimento das feridas causadas pelo passado colonial de alguns Estados-membros. Uma delas é o sofrimento causado pelo tráfico transatlântico de escravos, realçou o presidente da comunidade CELAC. I'm very hopeful that we will see a paragraph in the declaration addressing the historical legacies of native genocide and the enslavement of African bodies, and something towards reparatory justice. Há também controvérsia sobre como redigir um parágrafo em relação à guerra na Ucrânia na declaração política final. Há diferentes sensibilidades em ambos os lados do Atlântico, mas também entre os países latino-americanos. We want on both sides an ambitious text, and that's why there are some discussions still ongoing on the draft communiqué. On Ukraine, one thing is clear: a vast majority of the Latin American countries decided to condemn Russia, and this was translated in several votes in the General Assembly of the United Nations. Durante essas votações na ONU, houve quem condenasse a invasão, quem mantivesse a neutralidade e quem se alinhasse com a Rússia. Encontrar uma linguagem comum que inclua todos estes pontos de vista será difícil, mas a cimeira só termina na terça-feira. A União Europeia vai investir mais de 45 mil milhões de euros na América Latina e nas Caraíbas, região com a qual realiza uma cimeira segunda-feira em Bruxelas. O anúncio foi feito pouco antes de uma mesa redonda de negócios, prelúdio do encontro dos líderes de 27 países europeus e 33 latino-americanos até terça-feira. As verbas vão para setores-chave, tais como biotecnologia, telecomunicações e energia, nas quais a China é um concorrente de peso. Esta região também detém grandes reservas de lítio, entre outras matérias-primas essenciais. We want to discuss today how to further connect our people, how to further connect our businesses, how to de-risk, how to strengthen and diversify our supply chains, and how to modernize our economies in ways that reduce inequalities and benefit all. All of this is within reach if we get the Mercosur-EU agreement across the finishing line. Our ambition is to settle any remaining differences as soon as possible. Após a reunião bilateral com Ursula von der Leyen, o presidente do Brasil mostrou também empenhamento em trabalhar na ratificação do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul, que demorou 20 anos a negociar. Mas Lula da Silva não deixou de reagir às exigências europeias sobre travar a desflorestação na Amazónia, veiculadas num documento adicional sobre compromissos ambientais, que foi mal recebido em Brasília. O Brasil, todo mundo sabe, vai cumprir com a sua parte na questão do clima. Nós temos um compromisso com o desmatamento zero na Amazônia até 2030 e nós queremos, nesse debate, fazer com que a União Europeia compreenda a necessidade de que existe na Amazônia sul-americana 50 milhões de habitantes que precisam ter condições de sobrevivência digna e decente. O acordo entre a União Europeia e os 4 países, já que o Mercosul inclui Argentina, Paraguai e Uruguai, também está a ser contestado na Europa pelas suas implicações no setor agrícola, sobretudo pela Áustria e pela França. A pequena localidade de Bueu, na Galiza, não está propriamente entre os principais destinos turísticos de Espanha, mas entre os habituais veraneantes está o homem do momento no país vizinho. Alberto Núñez Feijóo é candidato do Partido Popular nas eleições do próximo domingo e as sondagens apontam-no como favorito. Os locais elogiam a sua humildade. Para nosotros es un orgullo que venga a Bueu. No da esa sensación, si lo ves a lo mejor en la tele, tal, pero es todo lo contrario, es muy, no sé, muy familiar, muy cercano, es amable con todo el mundo. No palmarés de Feijóo estão 4 maiorias absolutas na comunidade autónoma da Galiza e nunca foi derrotado em eleições. Em Pontevedra, onde começou a sua vida política, a imprensa local destaca o seu pragmatismo. Es una persona de la que no se pueden esperar demasiadas estridencias políticas ni de gestión. Y esa solidez es lo que yo creo que mayor calado ha tenido en el electorado gallego, al menos. Na liderança da Galiza, destacou-se por não permitir a ascensão do independentismo nem da extrema-direita. É a única comunidade autónoma onde o Vox não tem representação. La única herramienta que él conoce y que él maneja
para alejar la hostilidad que podría suponer en un gobierno una ultraderecha es precisamente la centralidad, la apuesta por la centralidad. Apelar a la mayoría absoluta es exactamente lo que hizo en Galicia. En Galicia le funcionó, en España es más complejo. Caso consiga dar o salto para Madrid, terá ainda desafío adicional: gobernar en tiempos de crisis. Podemos esperar un presidente absolutamente preocupado por las reglas de gasto y por las reglas de deuda, ¿no? El eslogan de más con menos lo popularizó en Galicia y supongo que hará o tratará de hacer lo mismo en el gobierno si llega. Aupado por su victoria en el debate electoral contra el presidente Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo redobla sus esfuerzos para tratar de alcanzar una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario, pero de confirmarse las encuestas, el líder del PP necesitará a la extrema derecha de Vox para formar gobierno. Acostumbrado a mayorías absolutas, uno de sus primeros retos como posible presidente de España será aprender a compartir el poder. En Pontevedra, Jaime Velázquez, Euronews. O Irão retoma as patrulhas da Polícia da Moralidade para fazer cumprir o rigoroso código de vestuário que obriga as mulheres a cobrirem o cabelo em público. A medida surge 10 meses após a morte de Mahsa Amini, presa por violar o código de vestuário islâmico e morta sob custódia policial. A morte da jovem curda de 22 anos deu origem a protestos a nível nacional que foram brutalmente reprimidos. Mais de 500 manifestantes foram mortos e cerca de 20 mil detidos.